Fala pessoal, tudo bem? Terça-feira, hein? Live do Terceiro Tempo chegando para você aqui diretamente da redação do Terceiro Tempo na Avenida Paulista. Confrontos das quartas de final da Copa América definidos, né? Ontem as últimas vagas foram preenchidas. Na realidade, Chile e Uruguai disputaram o primeiro lugar do grupo C e faltava a definição do adversário do Brasil. Como o Japão e a equipe do Equador empataram, o Brasil será adversário então da seleção do Paraguai. Quartas de final definidas e elas começam, os jogos, né, começam na quinta-feira à noite, com o Brasil jogando contra a seleção do Paraguai, jogo lá na Arena do Grêmio. Na quinta, aquele horário de seleção brasileira, né, 9h30 da noite. Na sexta-feira, duas partidas, Venezuela e Argentina. Esse jogo será no Maracanã às 4 da tarde. Depois, às 8 da noite, em Itaquera, na Arena Corinthians, tem Colômbia e Chile, talvez o jogo mais equilibrado, o jogo mais difícil desta fase. Uruguai e Peru jogam no sábado, às 4 da tarde. E é justamente essa a nossa pergunta do dia, a respeito das quartas de final da Copa América. Qual confronto pode ser o mais equilibrado, o mais difícil? E é claro, você dá o seu pitaco também a respeito do adversário da seleção brasileira, a equipe do Paraguai, que passou como, digamos assim, o pior dos terceiros colocados, né? 2 terceiros avançaram e o Paraguai com apenas 2 pontos ganhos, fruto de 2 empates. Ou seja, uma equipe que não venceu ainda, mas que tem um histórico de eliminação aí com relação à seleção brasileira, né? Eliminou o Brasil em 2011, né, e 2015. Então, tem muita história aí o Paraguai com a seleção brasileira, aquela das penalidades, né? O Brasil decidiu nos pênaltis, perdeu pênaltis pra caramba com o Fred, com o Elano, com todo mundo, né? Naquela Copa América que foi disputada no próprio Paraguai. Agora o negócio se inverteu. Copa América no Brasil, e o Brasil, pelo menos na primeira fase, foi melhor que a seleção do Paraguai. Vamos falar sobre isso, sobre mais alguns assuntos aqui. São Paulo atrasando o salário, gente. Direitos de imagem atrasados. Olha, a gente já tinha ouvido de tudo nessa fase ruim que o São Paulo tem atravessado, mas atraso de salário, de direito de imagem, agora mais essa também era só o que faltava, hein? Bom, vamos com a pergunta do dia da Copa América para o João Antônio de Carvalho. Tudo bem, João? Tudo bem, Frank? Grande abraço a todos, né? Que saudade do Campeonato Brasileiro já, hein? Tá batendo uma saudade, porque essa Copa América, vou te contar, ontem eu achava que era um jogo interessante, legal para se assistir. Não foi um jogo ruim, mas eu esperava mais de Uruguai e Chile. O Chile poupou vários jogadores. O Rueda foi, não sei se corajoso. Mas você vai analisar já o jogo de ontem? Não, então, que saudade, eu tô falando aqui, que saudade, ontem mais uma vez. Mais uma vez, tá? A gente Mas você está com saudade do brasileiro desde quando parou, né? Eu acho que o jogo mais equilibrado é mesmo Colômbia e Chile. Se bem que hoje em dia, do jeito que está o futebol, você não pode cravar nada. Não dá para dizer que a Argentina é favoritaça contra a Venezuela, não dá para falar que o Brasil é super favorito contra o Paraguai, e nem que o Uruguai é totalmente favorito contra o Peru. Mas, pelo que mostraram as seleções até aqui, Colômbia com 3 vitórias e o Chile com 2 vitórias, e uma derrota de ontem 1-0 só, gol do Cavani de cabeça, mas o Chile, mesmo com o time misto, teve chances de fazer gols no Uruguai. Então acho que Colômbia e Chile é o confronto mais equilibrado, sim. Mas aí assim, João, agora entrando um pouquinho nos jogos aí, especialmente nesse que você ia falar aí, o Chile pagou o preço, não? Por entrar com time misto, ou mesmo com time misto? Tudo bem, ainda fez um jogo equilibrado e tudo, mas só que agora no enfrentamento, enfrentar a Colômbia, com todo respeito ao Peru, bem diferente, né? Sim, eu também acho isso. Só que foi uma opção do técnico. O técnico tá, e ele sabe que o time dele é um time muito envelhecido. Sabe, são jogos de 3 em 3 dias aí praticamente. Então, tanto o Chile como o Uruguai são times que já vêm com essa base há muito tempo. O Uruguai menos. O Uruguai apareceram alguns jogadores nos últimos tempos. Arrascaeta é mais novo, o Nandes é mais novo, então ele tem mais condições de jogadores inteiros fisicamente. O Chile não. Vidal, Jara, Velcejur, o outro que não jogou também,
teve mais um quarto jogador que não jogou, o Fresalinda não jogou, então, o Isla. Então, ele não tinha condição de colocar esse time num jogo pegado, num jogo pesado contra o Uruguai e, de repente, entrar com um time baleado numa fase que aí é mata-mata, perdeu, cai fora. Então foi um risco que ele correu. O Rueda correu um risco pensado, ele sabia que mesmo com o time misto poderia atrapalhar o Uruguai, quase aconteceu, teve chances, teve oportunidades, teve uma que o Jiménez tirou praticamente aí em cima da linha, mas prevaleceu o talento, e o talento ele tem muito mais do lado do Uruguai do que do lado do Chile, o Suárez e também o Cavani. Então foi um risco que ele correu, mas ele vai chegar com jogadores pelo menos mais inteiros para o confronto contra a Colômbia. E apesar dos 3 jogos, 3 vitórias da Colômbia, o grupo é diferente. Ela não pegou, sabe, a adversária pegou a Argentina no primeiro jogo, que foi um jogo mais complicado, mas os outros 2, esquece. Então, não dá para dizer que a Colômbia é outra favorita por ter ganho os 3 jogos. Eu acho que é um confronto de muito equilíbrio e o Rueda fez o que ele devia fazer. Um time muito envelhecido, um time em fim de temporada europeia, que é uma temporada, praticamente todo mundo joga lá. A temporada é muito forte, muito pesada, então ele arriscou. E com certeza isso pesou. Mas também poderia ter jogado com o time titular e ter perdido do mesmo jeito. Então não dá para... Não dá para condenar, não dá pra condenar, não, muito pelo contrário. Mas eu entendi o que ele fez. Olha aí, o Ruscélio Silva Torres disse que vai ser 2-0 para o Brasil contra o Paraguai na quinta-feira à noite. Diz que ele está curtindo lá de Sanharó, em Pernambuco. O Bruno Oliveira, salve, direto do México, legal, Brunão, que lugar do México aí que você está, hein? Na capital, na cidade do México ou em outra localidade? Porque é o seguinte, o México é bonito demais, né? Não, e o México também, o México é uma seleção forte, não podia vir o México no lugar do Catar? Ia qualificar mais México já participou também de Copa América, né? México, os Estados Unidos, mas esses são Honduras, né? Claro. Não, sim, todas as seleções das redondezas, vamos dizer assim. O Japão não é a primeira vez que participa, né? Grande João, grande Frank, live já compartilhada, amigos. Brasil teve baita dificuldade para furar a retranca da Venezuela. Se o Paraguai entrar com Balbuena e Gomes, o Brasil nunca faz gol neles. Mas que o Brasil tenha sorte, que o Tite seja menos turrão, escalhe um time ofensivo e abra mão de 2 volantes de contenção desta vez. Mas sabe o que acontece, Thiago? A dupla de zaga do Paraguai é muito boa, só que o sistema defensivo não é composto apenas pelos 2, né? Por exemplo, o gol da Colômbia, sabe, Pires de um lado e o Gatito entregando do outro também, sabe? Então, é complicado. Os caras, assim, eles têm, apesar de ter uma dupla de zaga muito sólida, as falhas individuais podem ocorrer também. Assim. E outra coisa, né, Frank, é aquela história do água mole, né? Você não pode dar o campo para o adversário 90 minutos, porque aí um lance de talento de um você fica suscetível a tomar um gol, por mais que não tem condição de 90 mais 3, 4, 5, 8 minutos, quase 100 minutos, os dois ficarem lá defendendo tudo. Então se o Paraguai não sair um pouco pro jogo, como fez a Venezuela impôs um certo trabalhinho para o Brasil. Então é diferente. Se você ficar jogando só lá atrás, não tem Balbuena e Gomes que segure. É isso aí. O Elbert Porto, confronto mais equilibrado vai ser Chile e Colômbia. Atenção pessoal, hein? Atenção, hein? O Thiago Dantas estava falando aqui da live compartilhada. Compartilha aí com as suas redes sociais a nossa live, certo? E amanhã, atenção, hein? Amanhã, quarta-feira, vai entrar no ar nossa promoção aí dos 9.000 inscritos no nosso canal no YouTube. Estamos chegando lá, faltam uns 15 gato pingados aí, mas inclusive se vocês puderem ajudar, se você não se inscreveu ainda lá no nosso canal no YouTube, corre lá pra gente chegar nos 9.000, porque chegando nos 9.000 tem promoção para você, hein? E atenção, promoção de amanhã é bacana, amanhã evidentemente a gente vai mostrar para vocês, mas precisamos bater lá os 9.000 inscritos no nosso canal no YouTube, tá bom? Terceiro Tempo TV, faça uma busca agora, se inscreva para você também entrar nessa parada aí, a partir de amanhã concorrer. É claro, tem que seguir o Terceiro Tempo nas redes sociais, né? Mas a cada 1.000 inscritos
a gente faz uma promoçãozinha para dar um presente para você. E o presente deste mês, o presente dos 9 mil, é muito legal. Tá chegando aí na redação daqui a pouco. O Albert Porto, então, disse que o confronto mais equilibrado vai ser Chile e Colômbia. O Pedro Rocha, que não é o do Cruzeiro, né, é nosso super fã. O Milton Neves falou que se o Brasil não ganhar no tempo normal, já era, porque nos pênaltis, bye-bye. Daniel Bagatini, abraço amigo, vai dar Brasil, mas não vai ser fácil. O Alessandro Henrique Bertazzi, a Argentina pegou pedreira, a Venezuela está jogando certinho, vai ser difícil para a Argentina, o Brasil passa fácil. O Vicente Alves Pereira Neto, Jeque, isso aí é torcedor do Joinville. Joinville. Wilton Souza, Brasil e Paraguai, kkkk. Marcos Santos, salve amigos, Uruguai será o campeão. O Alexandre José da Silva Almeida, boa tarde, um grande abraço, outro para ti. Chagas Magalhães, estou na cidade de Uiraúna assistindo o seu comentário. Brasil 2, Paraguai 1, sou tricolor carioca doente. Opa! E Claudinei Fantin, bom dia. O Alexandre José da Silva acho que está pintando uma final Brasil e Uruguai. Gente, final Brasil e Uruguai, Copa América, Maracanã, né? Já vimos esse filme. O Russelli disse que Brasil e Paraguai será o jogo mais difícil. O Bruno Oliveira, Santiago de Querétaro, é de onde ele está falando. Lá onde jogava o Ronaldinho Gaúcho, o time que mandou o goleiro Thiago Volpi emprestado aqui para São Paulo, né? Ô Bruno, valeu, obrigado aí pela audiência, viu? Ô João, vamos então. Bom, Japão e Equador não precisa nem comentar, não. né? Porque... É uma pena que o Japão não conseguiu ganhar, porque, olha, o que o Japão teve de oportunidade para ganhar o jogo, finalzinho do jogo, o jogador do Japão entrou sozinho, bateu em cima do goleiro, mas nem tentou tirar do goleiro, teve um gol no lado do Cubo, com razão, que o Cubo estava impedido, ele estava mais perto da linha de fundo e aproveitou o rebote, mas é uma pena, porque o Japão veio com um time super simpático, uma garotada, a decepção foi o Equador. Porque o Catar a gente já conhece, Catar é lá do Oriente Médio, o futebol lá não existe, praticamente. Eles estão tentando crescer um pouquinho, tem a Copa do Mundo lá e tudo mais, mas não existe. Agora, quando eu falo Oriente, é Oriente Médio, não é o continente asiático, porque o Japão já teve boas seleções, a Coreia também, naquela Copa que eles fizeram com uma arbitragem, mas chegaram um pouquinho mais longe. Então, sabe, é diferente. Agora, o Japão foi muito legal, porque eles vieram, trouxeram um time de garotos de 20, 21, 23 anos, o Cubo tem 18, para se preparar para os Jogos Olímpicos do ano que vem, lá em Tóquio, e eu acho que eles cumpriram a parte deles. Porque eles foram eliminados, eles sofreram uma goleada, mas conseguiram empatar 2 jogos. Eles empataram o jogo contra o Uruguai, que é um time forte, e empataram o jogo contra o Equador, que é muito fraco, mas perderam muitas oportunidades. Então acho que o Japão fez a sua parte, o Equador que não fez. É isso aí. Bom, vamos para os confrontos agora. Só dar mais uma passadinha aqui, porque está chegando mais mensagens, né? Seleção Cavalo Paraguai. Vai perder para o Paraguai, entendeu? Entendi. A opinião do Claudinei Fantin. O Marcelo Santos, até hoje não entendi o porquê os convidados de outro continente na Copa América. Estava doido para o Japão ser campeão, para ver como iria ser sem graça. Ô Marcelo, porque são poucos países, né, da Comebol, né? Então, 9 seleções, né, eu acho. 10. E aí para ter o mínimo de graça, você precisa pelo menos ter 12 seleções. Aí fazer um torneio com 10 seleções, sei lá, porque os caras já fazem com 12, passam 8, meu. Né? Ia fazer com 10, ia passar 8, porque tem que ter quartas, né? Então, ia ficar só 2 fora. Fazer com 10, aí teria que ir direto para semifinais. Na realidade, eles poderiam, né, o Marcelo, rever o formato da Copa América para evitar passar essas vergonhas aí, né? Não tem jeito para o japonês. Zico foi quem ensinou eles a jogar no futebol, mas não tem jeito. Lembra aqui o Russelli. O Zé Carlos Pérez, Paraguai e Brasil será difícil. Muito mais pela qualidade da nossa seleção, que é ruim. Sidney Medina, o Brasil será campeão. O Thiago Dantas diz aqui, João e Frank, na opinião de vocês, caso o jogo Brasil e Paraguai vá para os pênaltis, manteriam Alisson no gol ou nessa hora usariam o Cássio? Eu manteria o Alisson, acho que a gente não tem essa cultura aí. Não sei se o Cássio é tão pegador de pênaltis com relação aos outros, porque o Cássio tem essa fama aqui, internamente, assim. Eu acho que assim, se fosse o Fábio, aí eu colocaria o Fábio. Não, mas aí que tá, Frank, aí é diferente. Isso aí muda o psicológico. Muda o psicológico. É claro que o Paraguai conhece o Cássio. Você fala, hoje em dia o futebol está
globalizado, até a molecada do Japão é capaz de conhecer o Cássio e saber que ele é bom pegador de pênaltis. Mas é o psicológico. Só que isso aí teria que ser muito bem conversado com o goleiro titular. Senão, se você tomar uma atitude dessa de surpresa, sabe, o Alisson toma um susto. Fala, peraí, eu tô roendo o osso, quando chega o filé mignon para me destacar, vem outro e vai ganhar o louro da vitória. Então, de repente, isso aí teria que ser muito conversado. Ó, Alisson, eu vou fazer isso não é por você, não é porque ele é melhor que você, eu vou fazer isso porque eu vou criar um fato novo. Porque aí o cara fala assim, nossa, entrou um goleiro só para pegar pênalti, o cara deve ser muito bom mesmo. Aí, deve estar treinando muito, isso aí desestabiliza, a gente já viu isso. Uma vez que foi a seleção da Holanda que fez. E deu certo. Não estou dizendo que vai dar certo toda hora. Mas seria só por isso, não pelo Cássio ser tão pegador de pênaltis então assim. Sua resposta para a pergunta dele é sim. O quê? Porque ele perguntou se nessa hora utilizaria o Cássio ou manteria o Alisson. Não, a pergunta foi na parte técnica. Não, a pergunta é que, caso vá para os pênaltis, vocês manteriam o Alisson no gol ou nessa hora usariam o Cássio? Minha resposta é não, eu não usaria o Cássio. Na parte técnica não, eu não vejo muita diferença e o Alisson está num grande momento. O que eu falo é só, se fosse fazer isso, seria para criar um fato novo. Não pela parte técnica. Como ele perguntou na parte técnica, eu vejo que foi assim, eu também digo não. Seria só por outro motivo. O Bruno Oliveira, João e Frank, é obrigação do Brasil levar esse título da Copa América e o Tite continuará no comando da seleção? Sim. Ele pergunta aqui, eu acho que vai continuar de qualquer jeito. Sueli Fátima de Campos manda um emoji aqui da seleção brasileira, ela está torcendo. Um abraço para o meu amigo Prudentino Leandro, zagueiro do Shimizu, do Japão. Sempre que está acordado acompanha o programa junto conosco, avisa aqui o Thiago Dantas, legal. O Marcelo Mori, bom dia povo, bom dia. Cássio tem história no... Cássio, eu acho, né? Cássio tem história no futebol, ele merece. É isso aí, Marcelo. Ele merece o quê? Entrar para uma disputa de pênalti, para uma eventual disputa de pênaltis? É isso aí. Vamos analisar então os jogos aí. A gente já falou bastante também até de Brasil e Paraguai, mas acho que assim, tem muito que pensar não. O Brasil é favorito, o Paraguai não fez por onde até agora, tanto que entrou aí na bacia das almas, né? Então eu acho que o Brasil tem um amplo favoritismo, até eu diria, João. O Brasil é favorito. Hoje em dia eu não coloco amplo para ninguém, sabe? Porque o futebol está bem nivelado, né? E outra coisa, você fala assim, o Brasil goleou o Peru 5, podia ser 6. Foi um jogo fora da curva. O próprio Brasil não é um time, não é uma seleção de golear tanto assim. Fez 1-0 com 10 minutos, o goleiro fez uma grande besteira e deu o segundo gol para o Brasil, e aí ficou fácil, porque existe uma diferença técnica mesmo em relação ao Brasil, Uruguai, Argentina, com Peru, Paraguai, Equador, Bolívia. Então, o Brasil é melhor. Só que é o seguinte, ninguém vai pensar que vai ser tão fácil assim. Por quê? É o que eu falo, os técnicos ficam de olho. Então, já marcaram o Cebolinha. Claro que não é que o Cebolinha vai sumir do jogo, não é isso. Mas claro que vão dobrar a marcação em cima dele. É suicídio do jeito que ele está jogando, tanto cortando para dentro como cortando para fora, deixar o Cebolinha no mano a mano. Se o técnico for um técnico inteligente, ele vai dobrar a marcação do Cebolinha. Já vai dificultar mais para o Brasil. Jogar a bola na área para Gomes e para Balbuena não adianta. Então aquele gol, por exemplo, que o Brasil fez contra o Peru logo no começo, que o Brasil deu 5 cabeçadas na área e nenhum peruano conseguiu tocar na bola, a bola bateu no goleiro, bateu na trave e ele só era jogador do Brasil cabeceando. O Peru nunca foi bom no jogo aéreo, a gente sabe disso, o Paraguai é. Então a dificuldade vai ser muito maior para o Brasil. A única coisa que eu acho é o seguinte, se o Paraguai for ficar 90 minutos esperando só uma bolinha, vai dar espaço, vai dar campo para o Brasil uma hora acertar um chute, acertar uma jogada e fazer um gol, porque tecnicamente é melhor. O Paraguai, o que ele tem que fazer é jogar como fez a Venezuela. Bem fechado, marcando muito forte, marcando os principais jogadores do Brasil, mas tentar sair quando tem a bola, para dar uns sustinhos o Brasil também. E quando você dá uns sustinhos, a bola sai da sua área e vai ficar na área do Brasil, para um tiro de meta, para uma saída, onde você se fecha mais. Então o que o Paraguai não pode fazer é ficar esperando o tempo todo, senão aí vai facilitar o trabalho do Brasil. É favorito? Sim, mas não acho que vai ser tão fácil que nem foi contra o Peru.
E favoritismo não quer dizer que vai ser fácil, né? Uma coisa é ser favorito. O Wesley Borges, segura que tem show do Cebolinha, hein? Abraço Wesley. O Alexandre José da Silva dá os palpites dele aqui para semifinais, ó, Brasil e Argentina, Uruguai e Colômbia, vai sobrar emoção, ele diz aqui. E o José Carlos Pérez, segundo o Milton Neves, favoritou, perdeu. O Brasil é uma seleção sem esquema tático. Alguém tinha comentado aqui que não apareceu na minha timeline, mas apareceu aqui na geração, falando da zaga do Brasil, dizendo que a zaga do Brasil é fraca e perguntando assim, por que vocês acham que o PSG não ganhou nada? Bom, é fraca, mas na Copa América não foi vazada ainda, né? Então o Alisson, para falar a verdade, pouco trabalhou nessa Copa América, aí, nessa primeira fase, né? E desconfio que contra o Paraguai não vai ser muito diferente, não. Quem vencer o confronto de Brasil e Paraguai enfrenta o vencedor de Venezuela e Argentina, que jogam na sexta às 4 da tarde no Maracanã. Poderia dizer, adotar a mesma postura aqui, dizer que a Argentina tem um franco favoritismo, mas eu acho que não tem. Eu acho que vai ser equilibrada esta partida e os argentinos vão ter que cortar um dobrado aí para passar pela Venezuela. Sim, a Venezuela vem mostrando progresso. A Argentina tem problemas, a gente já viu. A Argentina tem o Messi, mas flutuando em volta do Messi. Tem cada jogador também. A gente reclama do nosso time, mas a Argentina é sofrimento demais, né? Então, mesmo sem ter um esquema tático muito bem organizado, o Brasil tem mais talentos do que a Argentina. Volto a falar, não tem protagonistas. Isso não existe aqui na América do Sul. Protagonista na América do Sul, quem tem é o Uruguai. Suárez, Cavani, esses são protagonistas. Godin. Fora isso, o Brasil não tem e a Argentina também não tem, só tem o Messi, que é um baita protagonista, mas sozinho não joga, não tem como. Então eu vejo que o jogo é difícil para a Argentina, porque se a Venezuela já foi bem contra o Brasil, já achou espaço, já incomodou contra uma seleção como a Argentina, que tem uma defesa muito ruim, porque do Brasil eu discordo, acho que a defesa do Brasil é boa. Acho que o Thiago, o Marquinhos são bons jogadores, o Miranda que está no banco é bom jogador. Então, eu acho que a defesa do Brasil é boa. A da Argentina não é. É um time bem vulnerável. Então, acho que aí a Venezuela entra... Eu acho que a maior surpresa para mim que pode acontecer nessas quartas de final é a Venezuela tirar a Argentina. Boa. Porque eu não vejo surpresa no jogo Colômbia e Chile. A gente já comentou que é um jogo equilibrado. Mas nós vamos falar agora na sequência. O Thiago Dantas aqui diz assim, ó, o UOL acaba de noticiar que o Fernandinho treinou normalmente hoje de manhã e será assim o substituto do Fernandinho, do Casemiro, né, que está suspenso. Aliás, o Casemiro mais uma vez é suspenso num jogo de Copa, né? Sem novidades, né? O Tite já tinha adiantado que se ele estivesse 100% ele jogaria. O Rosselló da Silva Torres, o Gabriel Jesus ainda não acertou, mas na hora que ele mostrar futebol não tem para ninguém. Ele acha que o Felipe Coutinho também joga muito. O Alexandre José da Silva disse que contra o Peru o Alisson fez uma defesa difícil no chute do Trauco. Não sei nem se foi tão difícil, né? Fez uma defesa. O Luiz Felipe Moura da Rosa, o mais perigoso para o Brasil. Os adversários mais perigosos são Uruguai e Chile. Estão do outro lado da chave, né? Colômbia e Chile tem tudo para ser o confronto mais equilibrado. A Colômbia fez um bom jogo lá contra a Argentina no primeiro, depois suou também para vencer o Catar, mas terminou com 100% de aproveitamento na primeira fase. O Chile, acho que está nesse enfrentamento mais porque deu optou por utilizar uma equipe mista e não que tenha facilitado para o Uruguai, porque fez um jogo equilibrado, né, ontem à noite. O João já citou aqui. Mas sabia que corria esse risco de ter esse confronto equilibrado contra a equipe colombiana. O jogo será na sexta-noite, e para deleite dos paulistanos, será aqui na Arena Corinthians. Eu acho o seguinte, a Colômbia tem um bom time, foi bem contra a Argentina, aproveitou o desespero da Argentina, marcou bem o Messi, tem bons jogadores, Cuadrado, o Cuellar, o James Rodrigues, Falcão Garcia, experientes e tudo mais. Mas o Chile tem uma equipe muito boa e uma equipe que joga junto há muito tempo. Então por isso que eu falo que surpresas, a gente vai falar do jogo do Uruguai ainda, mas surpresas, o Paraguai eliminar o Brasil, a Venezuela eliminar a Argentina, Peru no último e o Peru eliminar o Uruguai. Esse jogo aí eu não vejo favorito, esse é aquele jogo que eu vejo, apesar dos 100% da Colômbia e tudo mais, eu vejo 50% a 50%, acho que o Chile com o time que tem, com o Vidal, com o Sanches, acho que ele consegue equilibrar o jogo contra a seleção da Colômbia. Bom, Uruguai e Peru, Uruguai
E, na teoria, pelo menos, se deu bem, né, com o gol do Cavani, com a vitória sobre o Chile, porque mudou esse enfrentamento, né? Era o segundo da chave, com a vitória ficou em primeiro no grupo C, e aí terá o Peru pela frente na Fonte Nova no sábado às 4 da tarde, João. E aí tem favoritismo, né? Tem. Aí tem o Uruguai, tecnicamente é um belo time, um baita time, manteve a base da última Copa do Mundo, tem um técnico que está lá há 500 mil anos e conhece bem o grupo, conhece bem todos os seus jogadores, tem variações táticas, algo que é difícil hoje em dia a gente ver aqui na América do Sul, os técnicos são muito conservadores. A gente acabou de falar no Brasil, da entrada do Fernandinho. Nosso Tite está desesperado que o Fernandinho se recupere para colocar o Fernandinho, porque o Fernandinho é o jogador que substitui o Casemiro. Pô, joga com o Arthur e joga com o Alan. Paraguai não vai ter ninguém no meio campo para frente. Então joga com o Arthur e joga com o Paquetá, que não entrou em nenhum jogo ainda. Sabe, é um medo, é um desespero. Por isso que a gente fala que o Brasil não tem opções táticas, como disse um amigo nosso agora, que o Brasil não tem padrão de jogo, porque é sempre aquilo. Tira o centroavante e coloca outro. O máximo que faz é tirar o centroavante e jogar na beirada. Tira um volante e põe outro. Tira o lateral direito e põe outro. Sabe, não tem mudança, não altera nada. E já o Uruguai, quando precisa, o Uruguai roda demais jogadores na frente. O Suárez às vezes está de centroavante, o Cavani sai para buscar jogo, abre um pouco na ponta. A gente viu ontem, o Cavani estava pela direita, quando houve o cruzamento ele já estava no meio para fazer o gol de cabeça. Então o Uruguai, para mim, é favoritíssimo contra o Peru. Não só porque o Peru perdeu de 5 para o Brasil, naquelas circunstâncias, vai ser outro jogo, o Peru talvez não erre tanto assim, mas de qualquer jeito a força técnica do Uruguai é muito maior que a seleção peruana. Bom, legal. E aí quem passar então de Uruguai e Peru enfrenta o vencedor de Chile e Colômbia, certo? Em outra das semifinais. Ô João, na Copa do Mundo Feminina, né? A gente vai falar da Copa do Mundo Feminina aqui, pelo menos os resultados. Você falou tantas eliminações do Brasil contra o Peru, contra o Paraguai, eu lembrei de mais uma, eu só não estou lembrando o ano, se foi em 2004 para os Jogos Olímpicos, foi em 2004, que o Brasil acabou não indo para a Olimpíada. O Brasil foi eliminado no pré-olímpico, a geração tinha Robinho, Diego, sabe? Que até baixaram o calção lá, que deu um rolo danado no hotel. Foi eliminado pelo Paraguai, 1-0 o gol do zagueiro. Pré-olímpico, né? Pré-olímpico, foi eliminado pelo Paraguai, 1-0 o gol do zagueiro Vaca. Então, não tem nada a ver com a Copa América, era pré-olímpico, mas é mais uma que o Paraguai aprontou contra o Brasil. Bom, na Copa do Mundo Feminino, os Estados Unidos sofreram também para vencer a Espanha por 2-1, né? Os 2 gols da seleção norte-americana foram de pênaltis no caso, e a Suécia eliminou o Canadá também. Olha, veja aí, Canadá, Austrália, Brasil, equipes que em torneios anteriores figuravam até entre as favoritas, né, João? Mas que nesta temporada, que nesta Copa do Mundo já ficaram pelo caminho, e nós estamos falando ainda de oitavas de final. Eu tinha postado, antes de começar a competição, falando dos favoritos, que eram a França, a seleção americana, que é muito forte. Aí, num segundo patamar, viriam essas seleções. Aí, eu coloquei a Austrália no segundo patamar, já foi eliminada. A seleção do Japão, eu coloquei porque tem tradição. A Suécia, ela tem muita tradição, mas não vinha tão bem assim. O Canadá tinha crescido nos últimos anos, mas ainda não estava num patamar também de chegar a entrar com o favoritismo, né? A Holanda veio muito bem, vice-campeã europeia. A Holanda acho que joga hoje. A Holanda joga com o Japão hoje. Com o Japão, são 2 times que eu vejo que podem chegar um pouquinho mais longe. Aqui depende do adversário depois, né? Mas hoje é isso, o futebol feminino tem uma... Tanto que a seleção americana, que é muito forte, com a Kylie Lloyd, com a Rapinoe, que fez os 2 gols de pênalti, é uma seleção fortíssima, suou para ganhar da Espanha por 2-1. E a Espanha no finalzinho apertou, quase fez o gol de empate e leva para a prorrogação. Então hoje as forças estão muito equilibradas. O Brasil ficou, estagnou. E o restante do mundo, vários países cresceram. Então por isso que o Brasil tem que abrir o olho, porque numa próxima Copa do Mundo, classifica, porque o futebol aqui na América do Sul é muito fraco. Mas de qualquer forma, sabe, corre risco de cair na fase de grupos, como ocorreu esse ano. É isso aí, João, tem destaque olímpico? Bom, destaque olímpico, a gente já tem aqui os dias que a seleção feminina vai jogar, sem a Tandara, que se machucou infelizmente, não vai jogar a fase final da Liga das Nações. Dia 4 de julho, o Brasil vai jogar contra a Polônia.
Aí no dia seguinte contra os Estados Unidos. Ainda bem que contra os Estados Unidos não é dia 4 de julho, né? Porque tem toda aquela... Sempre tem evento esportivo nos Estados Unidos no dia 4 de julho, né? E uma série deles. A Copa do Mundo de 94, dia 4 de julho, o Brasil ganhou dos Estados Unidos 1-0 com um a menos, o Leonardo foi expulso e foi uma arrancada para conquistar o título mundial, né? E a seleção masculina joga a partir de sexta-feira contra a França, Canadá e Itália, mais uma etapa da competição da Liga das Nações. E vou dar 2 destaques que eu não dei ontem, porque foram no domingo, mas segunda-feira tem muita coisa, né? A gente teve no domingo a etapa de Bratislava, da Copa do Mundo de canoagem e slalom. E o Brasil foi bem, ganhou 2 medalhas. A Ana Sátila foi bronze no C1 feminino e o Pedro Gonçalves, o PP, foi prata no K1 extremo, que não é olímpico, o K1 extremo, mas de qualquer jeito foi um bom resultado. E no ciclismo a gente teve aqui em Goiânia a Taça Brasil de mountain bike. E os campeões foram o Luiz Cocuzzi e a Raíssa Golão. Eles foram os vencedores, ganharam as provas da Taça Brasil, né? Parabéns também para eles que estão aí nessa corrida para tentar alguma coisa em relação a Tóquio. Boa! E mês que vem tem o Pan-Americano aí também. Ó, pessoal, gostou da live do terceiro tempo? Deixa um like aí pra gente, uma curtidinha maneira. Compartilhe sempre a live com as suas redes sociais, certo? Amanhã, quarta-feira, a gente volta trazendo a nossa promoção dos 9.000 inscritos lá no YouTube. Aliás, estamos chegando, hein? Estamos chegando nos 9.000, falta pouquinho, dá uma força lá pra gente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, procura lá Terceiro Tempo TV, se inscreva agora para a gente bater esses 9.000 aí e entrar com a promoção zerada já nesta quarta-feira. E a surpresa é legal, hein? A surpresa é legal para quem segue a gente aí nas redes sociais, tá bom? Amanhã, se Deus quiser, a gente mostra tudo para você. Valeu? Valeu, Até lá, pessoal. Valeu.